Bom dia você que está acordado faz tempo, você que caiu da cama agora, né? Você que está aí entrando e se conectando conosco para mais uma manhã, né? Onde nós expomos as escrituras e compartilhamos com você um pouquinho. Sabadão. Disso aí. Acompanhe com a gente. Então, lembrando, gente, que ontem, o capítulo 12, tá? Nós falávamos da... Despedida de Samuel. Vamos lá. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Gente, então aqui, só para você entender, né? Você vê que o exército aqui que estava com Saul não era um exército muito grande. Ele provocou o vespeiro. 3.000 homens, né? Ele leva para Miquimás 2.000, mas uma espécie assim, de um exército da guarda, realmente. Fica 1.000 com seu filho. Daí relata que Jonatas, né, filho de Saul, ele acaba lutando contra alguns destacamentos, e aqui fala assim, atacou os destacamentos. Isso. Não era um, né? Era mais. E aqui era uma espécie realmente assim, que é como se ele atacasse tropas. Não é que ele foi lá e atacou todo o exército, mas ele combateu com tropas e venceu essas tropas dos filisteus, tá? E quando fala que Saul manda tocar trombeta, né, por todo o país, aqui, gente, a trombeta normalmente é sinal de alerta, né? E também foi um alerta, ó, mexemos com o vespeiro. Mas também tem uma outra leitura que eu confesso, professor, que eu não tinha parado para pensar nisso, mas alguns comentaristas falam que diz que ele também, esse tocar trombeta, ele foi contar vantagem. Mas era o que ele queria, né? Ó, o que nós fizemos com os filisteus. Os filisteus eram um exército que sempre foi o problema, né? Sempre foi inimigo do povo de Deus, tá? Por outro lado, então agora, que nem a gente usou a expressão... Porque ele mesmo disse, né? Que os hebreus fiquem sabendo disso. Ele quis que todo mundo ficasse sabendo. Marketing, né? Falou, deixa eu aproveitar em cima disso, né? Que o meu filho fez lá, né? Que venceu alguns combates. E vou fazer uma propaganda, né? Para o nosso reinado. Mal ele sabia que ele estava mexendo no vespeiro. Terrível. Vamos ver o que vai dar tudo isso? Vamos ver o que vai acontecer, esse vespeiro todo aí que mexeram? Vamos lá. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra. Enquanto eles tinham 3.000 homens... Eles tinham 3.000 carros de guerra. 3.000 carros de guerra. 6.000 condutores de carros. Aí já era o dobro do exército, né? 2 para cada carro, né? E tantos soldados quanto a areia da praia. Quanto é isso, pastor? Fora os condutores... Quanto é a areia da praia, gente? Não se pode contar. Não se podia contar. Acho que é isso que ele está dizendo. Assim, tinha soldados que não se podia... Foi com isso que eles mexeram, gente. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Isso aqui foi literal, tá, gente? Eles se escondem mesmo. A região lá montanhosa, eles se escondem nos buracos para se esconder. O pastor conheceu algum desses, né? Uhum. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, até o rio atravessar, de medo. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. O que aconteceu aqui é o seguinte, por que os soldados tremiam de medo, pastor? Uma coisa que as pessoas não sabem aqui, nessa época, você vê que mais à frente vai falar sobre isso. Os filisteus, eles proibiram que Israel tivesse ferreiros, que fizesse espada. Então, toda essa parte assim, de ferraria, né, era tudo uma mão de obra dos filisteus. Então, afiar a espada, fazer espada, os arados, que eles aravam a terra, né? O que acontece? O exército não tinha arma. Gente, o exército não tinha uma espada. O exército, então, assim, o exército dos hebreus, né? No caso de Saul, esses 3.000. Quem dirá carro de guerra? Vai lutar contra quem tem 3.000 carros de guerra, 6.000 homens, soldados como a areia do mar,
todos armados. Aí você entende por que eles fugiram, por que eles... Né? Se Agora, dispersaram. gente, quem que também vai mexer, né? Para pensar, tudo tem o seu bom senso, a não ser que Deus, né, não vá lá e fala que eu vou te dar a vitória, né? Exatamente, porque Você quando veja que Deus dá uma palavra é diferente. Aí vai dar vitória, né? É como a gente já ouviu falar em outros momentos da história aqui, né? Deus ia lá causar uma confusão entre eles mesmos, né? E assim ele não precisa nem que combata por não ele, precisava nem que combatesse, né? Então, mas porque Deus falou, porque Deus deu uma palavra. Então, assim, não mexa em vespeiro se Deus não mandou. Aqui me faz lembrar, pastor, pessoas que às vezes se sentem tão espiritual, então, que querem mexer com coisas que não é porque Deus não pediu para mexer. Né? Que querem lidar com situações que Deus pediu para não lidar. Que não pediu. Não, né? Aproveitando isso que você está falando, a gente vai ver um exemplo claro disso aqui, porque Saul ele vai tentar se meter em algo espiritual que não foi dado para ele. Exatamente. Tá? Então vamos dar continuidade só para você ver e encaixa no que a pastora está acabando de dizer. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Então, deixa eu só aproveitar um termo aqui. Isso aqui tem muito a se aprender, gente. Porque assim, por que cita o nome de Samuel, né? Fala desse holocausto que Saul fez. Fala que Saul estava esperando, né, o Samuel para fazer o sacrifício, a oferecer algo a Deus. Ou na verdade eles queriam o quê? Eles queriam a bênção de Deus para esse combate, porque sabia que era impossível. Né? Só com Deus, né? Só que primeiro, não pediram a bênção de Deus para mexer com esse, né, com esse vespeiro. Depois que mexeu, é sempre assim, depois que eu faço as besteiras... Daí eu corro para Deus agora. Eu corro para Deus. Mas até tudo bem, menos mal. Mas então faça da forma correta. Qual que era a forma correta? Tinha o profeta, tinha o sacerdote, que é alguém escolhido por Deus para esse ofício. Eles tinham que esperar o profeta chegar, no caso Samuel chegar, ele oferecer. Observe que o texto fala assim, e ele demorando a se chegar. Observe que a preocupação de Saul, ele fala assim, eu queria, como é que ele fala aqui? Pensei agora, me atacarão, cadê? E eu não busquei o Senhor. Eu não busquei o Senhor, nossa, que homem espiritual, ele não quis ir para a guerra sem antes buscar o Senhor. Não, mas ele já tinha provocado. Mentira, porque lá no versículo 7, o final, está dizendo assim, mas, né, passado, o verso 8, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou em 7 dias, os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele não fez isso coisa nenhuma por causa de Deus. Ele fez isso porque ele viu os soldados, os poucos soldados dele já vazando, ele falou, deixa eu ludibriar esse povo aqui com o meu lado espiritual. Só que detalhe, aqui ele cometeu um gravíssimo erro. Até porque não cabia a ele oferecer o holocausto. Não cabia a ele. Por isso que ao chegar Samuel, ele fala, o que você fez? Gente, o que você fez de ir mexer na elétrica se você não é eletricista? Há um tempo atrás, lembra, amor? Um membro da nossa igreja morreu eletrocutado no telhado porque foi mexer numa elétrica lá. Ele não é eletricista. Isso porque, vamos lembrar nessa situação, tá? Porque o eletricista que estava cuidando saiu, se eu não me engano, foi para almoçar e ainda orientou que ninguém subisse, ninguém mexesse lá porque tinha fios expostos, né? O eletricista sabia disso, né? Mas ele não esperou o eletricista voltar e resolveu ir lá olhar. Aquilo lhe custou a vida. Olha só, é um exemplo real, gente. E aqui custou o reinado de Saul. Essa não espera aqui custou o reinado de Saul. Quem sabe quantas bênçãos nós vamos chegar no céu e vamos ver lá numa estante preparada para nós, e Deus falou assim, tudo isso aqui era para ter sido de vocês, se vocês tivessem esperado, se vocês tivessem feito a coisa certa. E aqui já nos faz pensar, né, pastor, que quantas vezes, às vezes você está esperando algo de Deus e simplesmente não foi o momento ainda, porque eu digo assim, o silêncio de Deus também é resposta.
Sim, né? e que Também resposta, que resposta. Então, assim, aquela coisa assim, se Deus não responder, daí a pessoa toma uma atitude precipitada. Eu falei assim, Deus demorou para responder, então eu fui, fiz aquilo que achei que deveria fazer, né? Então, quando se deve esperar uma resposta dos céus, né? Não se precipitar, não oferecer um sacrifício, um holocausto antes de ouvir uma voz de Deus. Olha como nós somos bons de argumento. O versos 2, pastor, ele fala assim, o Saul, pensei agora, os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o 12, Senhor. Né, pastor? Verso 12. O 12, isso. 12. Por isso senti-me obrigado a oferecer. Ele está tentando justificar. Você não veio, você não apareceu, então você foi obrigado. Obrigado. Com quem disse, foi a circunstância. A tomar uma atitude. Pastor, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Veja, eu fui obrigada ou obrigado, porque se eu não faço, ia acontecer tal coisa. Gente, meu Deus. É mais sério que isso aqui? Porque assim, aqui estava vindo um exército gigante, enorme, né? É isso que ele está falando, eu fui obrigado. Pois é, isso aqui custou caro, gente. E detalhe, né? Um pouquinho depois o profeta chega, né? Vamos ver o que Samuel disse então? Vamos. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. É isso que eu falo, meu Deus, tem coisa que Deus teria estabelecido para sempre. Se tivesse obedecido. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Já tinha virado em 600. 2.400 já tinha debandado, irmãos. E agora ele fica aqui em Gibeá, tá? Gilgal, desculpa, com esses 600 homens. Tá? Agora, pastora, você viu que lá o 14 ele fala assim, agora, né, o seu reinado não permanecerá, o Senhor já procurou um homem segundo o seu coração. Que é o que Deus procura, pessoas segundo o coração dele, que tem o coração, que confia nele. É aquela coisa assim, mas se eu não tivesse tomado uma providência, todos morreriam. Eu só vou te dar um exemplo. Jesus não poderia ter tomado uma providência antes de morrer na cruz? Só que, veja bem, morrer na cruz fazia parte, tá? Da vontade de Deus, do plano de Deus. Por que você acha que você tem que salvar, o que Deus precisa de você para salvar alguma coisa? Por que eu acho que Deus precisa de mim para salvar alguma coisa? Não, irmãos, obedecer. Pelo amor de Deus, nós precisamos obedecer, aprender a obedecer. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zebuim diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então, queridos, observe que aqui está descrevendo, né, a sequência, né? Agora, lá em Gilgal ficou Saul com quantos? Com 600. Aqui em Gibeá tá Jonatas agora, tá? Deixa claro, né, que a tropa, né, tá ali aguardando. Aqui deixa bem claro que os filisteus na época, né, eram os únicos ferreiros, tá? Israel dependia deles, né, para afiar, não só as espadas, mas se fala enxada, foice, quer dizer, material de agricultura ali, que se usa, né, para plantar esse tipo de coisa, tá? E eles não tinham, e que custava caro, fala até o preço que custava para poder afiar Foi com isso que... 8 gramas, né, de prata para afiar rastelos e enxadas. Isso era muita coisa. Era bastante coisa. Então, se a pessoa quisesse, né, afiar essas... E o 22 fala, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e
Jonatas, desculpa. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto Saul, ou seja, exceto o rei e o filho do rei. Ninguém mais tinha. Enquanto o outro exército, nós vimos lá, 2.000 carros, dois pilotos do carro lá para cada carro, fora a multidão. Quer dizer, gente... Poder bélico tremendo, né? Ia ser um estardalhaço que, se Deus está no comando, Deus luta por ele mesmo, né? Então Deus... soldados conforme a areia do mar, para Deus é a mesma coisa, né? Não tem problema. Agora, se Deus não está no negócio... Agora, observe que o grande crime aqui, gente, o que o capítulo quer trazer para nós hoje é o que? A desobediência do Saul. Observe que o capítulo anterior acaba com isso. Se vocês obedecerem, Deus vai estar. Se vocês não obedecerem, você veja que pouco, né? O próximo capítulo aqui, tudo bem que inicia lá falando, né? Quanto tempo ele reinou, tal, mas a gente já vê a desobediência, né? E a consequência dessa desobediência. Observe que ele fala assim: se vocês tivessem obedecido, eu teria confirmado o reino, né? É muito sério isso, gente, porque assim, se nós tivéssemos obedecido em muitas coisas, quanta coisa Deus teria confirmado, mano. Quanta coisa Deus teria... Porque nós não obedecemos, além de Deus não confirmar, ele já elegeu, quer dizer, ele destituiu. Já. Muitos de nós estamos num processo de decadência, ou seja, nós fomos destituídos da glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É tempo de aprender a obedecer, porque Deus é misericordioso, tem misericórdia. Em vez dele confessar, puxa, errei, pequei contra os céus, pequei como Davi fazia, né? Pequei contra os céus, o que ele faz? Não, eu tive que fazer isso, foi as circunstâncias, né? Os soldados estavam indo embora, você atrasou, né? O profeta não veio, não chegou na hora, né? Quer tomar o quê? O ofício, o encargo de outra pessoa. Gente, muito cuidado com isso. Assim como você não gosta que ninguém pegue o teu encargo, quantos aqui gostam, né? Que alguém chega e você está fazendo, você está educando a tua família errada. Você está cuidando da tua família. Ninguém gosta, a família é tua. Esse encargo que Deus deu para você, como é que outra pessoa pode chegar, né? E querer, ou não, deixa que eu faço, né? Pode até fazer, não quer dizer que vai fazer como você faria, como Deus quer que você faça, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Cada um tem um encargo, cada um tem um chamado. Não se precipite, não se precipite. Tá? Deus está no controle. Aguarde, e Ele usa as pessoas. Outra, não viva como se só existisse você e Deus. Né, amor? Porque senão cria o quê? Um individualismo. Exatamente. Né? Eu já falei com Deus, Deus já falou comigo, tá? Como se Deus não utilizasse as demais pessoas, né? O resto do corpo, como se fosse só o cabeça e o dedão que existisse. Eu digo para você assim, ainda existem homens de Deus e Deus continua falando através dos seus profetas, né? Agora, também não queira sair ouvindo tudo que é cabeça, né? Porque tem gente que quer sair por aí, né? Você ouve um aqui, outro ouve aqui. Na verdade, a pessoa quer buscar algo que lhe faça bem. É fácil entender isso, sabe por quê, né? Se você tem um pastor, ouça o seu pastor. Independente de que cidade você esteja, coisa assim, ouça o seu pastor. É fácil entender isso porque quando você usa a figura do corpo de Cristo, tá? Veja bem, bocas tem muitas. Agora, quantas bocas tem num corpo? Tem uma boca. Agora, mas tem muito. Porém, veja bem, a boca da pastora, ela vai dar direção para quê? Para os membros do corpo dela, né? Tá? A boca dela não vai dar direção para os membros do meu corpo, porque o meu corpo ele tem que ouvir a minha voz, né? A voz. Esse corpo tem uma boca. Então você entendeu? Todos são bocas, mas cada um ele é colocado para um corpo. Então a pergunta que você tem que fazer é assim: que corpo eu faço parte? O duro é quando você faz parte de um corpo, né? E fica ouvindo, né? O que as outras bocas falam para os outros corpos. E você não vive a obediência do teu corpo, que o cabeça é Cristo. Gente, isso é muito sério. Por isso que a gente ouve que uma das coisas que a gente mais ouve com o pastor, gente, é quando a coisa fica feia, né? A pessoa vem assim: pastor, a gente não quis lhe incomodar. A gente não quis lhe incomodar. Então eu tenho visto que isso é um chavão do diabo, né? Porque nessa não quero incomodar, então a pessoa não busca ajuda, né? Não busca uma orientação não permite espiritual, ser não se permite. Até porque eu digo assim, além de ouvir a voz de Deus, tem a questão de anos de experiência, né? E daquilo que acontece em torno da igreja, de situações, né? E quantas vezes a gente às vezes orienta, né?
né, um casal, alguém fala assim, olha, porque a Bíblia diz assim, porque a Bíblia, a palavra do Senhor ensina assim, e a pessoa resolve não ouvir a palavra do Senhor e tomar as próprias rédeas, né? Jesus usava muita parábola, exemplo, porque facilita o entendimento. Então é como se você pensasse assim, não sei quantos de vocês têm família, têm filhos, por exemplo. Sim, Deus deu os filhos para você, para sua família, para os seus filhos, e ouvir o que o vizinho, o pai da coleguinha dele ensina, ou o que o pai dele ensina? Que voz que ele tem que ouvir? Porque veja bem, as duas vozes existem, inclusive uma do lado da outra da casa. Tá? O vizinho do lado também tem filho, tá? Ele tem os conselhos dele para os filhos dele. Tá? Daí o que acontece? Os teus filhos, tá? Eles pegam e vão e começam a dar ouvido lá para a voz do pai do coleguinha. E não para a voz dos pais dele, tá? Que está dentro de um contexto, que conhece o dia todo, enfim. Então é bom ouvir a voz né? Agora eu digo para você assim, esse filho ele vai seguir a voz que é conveniente para ele, tá? E ele vai crescer e vai aprender. Não, ele vai, no fundo ele vai estar sendo cultivado a uma desobediência, porque enquanto ele ouve a voz do outro, tá? Que existe, é real e pode ser excelente e boa para aquela casa. E é confortável, né? Nesse contexto que o pastor falou, é confortável para o vizinho dar uma voz de comando, coisa assim, porque ele não se responsabiliza. Exato. Ele não toma responsabilidade por nada, ele fica isento de tudo. Tipo assim, então ele pode dar a opinião que for. Né? Não conhece o contexto. É fácil alguém chegar para os teus filhos assim, não, teu pai e tua mãe tá errado, eles não podem agir assim com você. Você acha que o filho não quer ouvir às vezes uma coisa assim? Tá? Para quem está de fora, como a pastora falou, é fácil falar isso. Cômodo. Não se responsabiliza. Não se responsabiliza, não tem responsabilidade. Não toma responsabilidade. Seu filho aparece morto amanhã, que pena, você viu o filho do vizinho morreu, judiação. É o que vai falar. E quem que vai ficar lá chorando no caixão? É você, do lado. Quem vai ficar sem o filho? É você. Entendeu? Isso então, é sério, gente. É muito sério. Então aqui, gente, é o que Deus está tentando ensinar para Saul. Saul, se você continuar rompendo, né? Tipo assim, fazendo esse tipo de coisa, né? Você vai levar o meu povo a desviar. Então eu tenho que acabar com esse mal na raiz. Então a partir de agora você está destituído. Você vai continuar reinando, mas... Aqui a gente viu que ele não esperou. Lá, antes de ser empossado, ele ficou esperando. Porque Samuel falou, espere... Exatamente, capítulo 10, pode voltar lá. Ele falou, espere até que eu chegue. Isso, exatamente. E ali ele esperou, quer dizer, ele foi ensinado a esperar. Ele foi ensinado a esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. Então não dá para dizer que ele não sabia, ele sabia. Foi desobediência mesmo. E ele tenta justificar. Tenta justificar. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Que você possa pedir perdão a Deus das vezes que você não aguardou, não esperou e que você aí tentou tomar uma posição que não era tua, né? Porque quem toma a posição do profeta, do sacerdote, toma de Deus também amanhã. Se Deus não sabe nada, quem sabe sou eu. Entendeu? Esse Deus está demorando demais para dar uma resposta. Deixa que eu faço. Eu tenho cada história, irmão. A gente trouxe em alguns âmbitos, né? Deus, pastor. E eu falo com você, mulher. O seu esposo que é o sacerdote. Já não teve algumas vezes que você se pritou e não esperou uma palavra dele? Né? Ele falou assim, você demorou a tomar uma decisão, eu tive que tomar. Cuidado também. Cuidado também.